Olá. Olha, não é mais coisa de filme, é realidade. Os robôs invadiram as nossas vidas. E no programa de hoje a gente vai saber quem são, onde vivem, o que comem. Enfim, onde está essa tecnologia no nosso dia a dia e como ela impacta no mercado de trabalho. É isso mesmo. Acesse nossas redes sociais, Rede TVT, curta, compartilhe e não esquece de acionar a notificação. O Transição está no ar. Para falar sobre o desenvolvimento e os impactos da robótica no Brasil, estão aqui com a gente no estúdio o Flávio Tony Dandel, que é vice-reitor e chefe do Departamento de Engenharia de Robôs da FEI, e o Rafael Guedes Lang, que é mestre em Engenharia Elétrica na área de Arquiteturas de Controle de Sistemas Robóticos e diretor da RoboCup Brasil. Sejam bem-vindos. Obrigado pela presença. Olha, é verdade que os robôs ainda não estão tão presentes na nossa vida doméstica, mas quando falamos em indústria, eles estão por toda parte. Quer dizer, isso nos países desenvolvidos. Aqui no Brasil, a presença dos robôs ainda é muito restrita na indústria. Infelizmente, porque quando há muitos robôs industriais no país, significa que as coisas estão indo bem em relação à educação, à justiça social, à distribuição de renda, em relação à geração de empregos, à economia. Olha só, enquanto as indústrias brasileiras adquirem 1.900 robôs por ano, as chinesas compram 150 mil robôs. Um terço de todos os robôs produzidos no mundo, lá na China. A gente vai ver na reportagem o que significa a robotização no desenvolvimento de um país. Vamos dar uma olhada. Os primeiros robôs industriais surgiram há cerca de 45 anos na indústria automobilística dos países ricos. Começaram fazendo o trabalho duro de solda. No decorrer dos anos, passaram a colar, pintar, fazer diversos tipos de trabalhos com melhor desempenho do que os humanos, trazendo maior produtividade e enorme eficiência. Hoje, os robôs estão presentes em diversos setores, principalmente o da indústria de eletroeletrônicos. Quando falamos de robôs industriais, estamos pensando em produção, geração de renda, impostos, arrecadação. Infelizmente, o Brasil anda devagar nesse quesito. Segundo a Federação Internacional de Robótica, o número de robôs instalados nas nossas indústrias cresceu apenas 3% de 2015 para cá. 3% é muito pouco, porque historicamente o Brasil está muito atrás em termos de base instalada de robôs industriais em todas as suas indústrias, desde os anos 70, quando os primeiros robôs elétricos foram produzidos. No decorrer da história, as indústrias dos países desenvolvidos investiram pesado em automação e robótica. Passaram a produzir mais produtos de melhor qualidade e menor preço. Consequência, as vendas aumentaram. Você pode estar deixando de ter tantas pessoas no chão de fábrica, mas se a empresa está crescendo, as demandas estão crescendo, você vai precisar de mais comprador, você vai precisar de mais vendedor, você vai precisar mais de administrador de empresas, você vai precisar de mais gente no marketing, você vai precisar de muito mais gente na área de engenharia de produto. O exemplo da Coreia do Sul, da Alemanha, do Japão, de muitos outros países que têm altos índices de automação e robótica, são estudados para a gente entender como é que esses caras conseguiram tirar tanto trabalho de chão de fábrica, colocar tanta automação e ainda ter um índice de desemprego baixo. Há 60 anos, a Coreia do Sul era um país pobre, mas depois de décadas investindo em educação e na indústria, o país tornou-se uma potência econômica. Possui a maior concentração de robôs industriais. Enquanto aqui no Brasil temos apenas 9 robôs para cada 10 mil trabalhadores, a Coreia do Sul possui 932. A média global é de 126. Eles têm uma quantidade de empregos mais qualificados, muito maior. As pessoas têm que ter uma educação mais elevada, porque, é lógico, quando você tira a pessoa do chão de fábrica e manda ele para o escritório, ele vai usar muito mais o intelecto. O Brasil tem um potencial enorme de crescimento. Nem precisamos pensar em exportação de nossos produtos industrializados por enquanto.
temos de focar primeiro na melhor distribuição de renda. Nós temos ainda um mercado gigantesco aqui dentro. Quando os 210 milhões de brasileiros se tornarem potenciais e possíveis consumidores, a nossa indústria aqui dentro já vai ter que ter 4, 5 vezes a capacidade que nós temos hoje. Vencer a inércia da desigualdade social brasileira para gerar empregos de qualidade não será uma missão fácil, mas sem medidas sérias, de longo prazo nesse sentido, continuaremos sendo uma nação com o futuro comprometido. Política interna, política econômica, questões sociais, mercado, financiamento, ou seja, o setor bancário, o setor financeiro, também tem que saber se adequar a essa realidade. Lá fora, os investimentos são muito mais canalizados para as indústrias, para a manufatura. E dali, sem dúvida, os bancos têm seu retorno, claro, eles também cobram juros, tudo, mas são juros extremamente competitivos. Eduardo Mercalian, diretor-geral da KUKA Roboter do Brasil, possui uma vasta experiência em robótica industrial e conhece muito bem o perfil dos trabalhadores do setor. Mesmo sem curso superior, muitos trabalhadores do chão de fábrica conhecem bem o funcionamento da produção e devem ser aproveitados no processo de reindustrialização, em vez de descartados. Os países que mais utilizam robôs têm baixo nível de desemprego. Não é porque ele é só um soldador e tem lá um curso feito no Senai que ele não tem a capacidade, por exemplo, de ser treinado, por exemplo, por nós aqui da KUKA, para saber programar um robô. Nesse período todo, o Estado, seja ele municipal, do próprio Estado e do governo federal, junto com as empresas, tem que estar preparado para fazer essa preparação desse contingente de pessoas que vão ser necessárias daqui 1 ano, 2 anos, para essas outras atividades. Por quê? Porque nós estamos atrasados. Muito bem, Flávio, Rafael, a gente precisa traçar acho que um panorama, fazer um panorama do Brasil em relação aliás, não só do Brasil, enfim, né, mas desse futuro que a gente já está vivendo com a tecnologia, com a robotização, e isso em relação ao trabalho. Mas, antes de mais nada, eu queria saber de vocês, o que o Eduardo fala ali, é o caminho mesmo, um país desenvolvido tem a tecnologia na indústria, tem a robotização da indústria e, ao mesmo tempo, tem trabalho, dá para gerar emprego, enfim, dá para manter o nível de desemprego baixo? Ele está correto nessas observações que ele faz, Flávio? Olha, eu acredito que sim, tá? É bem possível. É claro que tem que ser um negócio muito bem sincronizado entre governo, indústria, empresas, valorizar o trabalho dentro do país, né? Então, ou seja, fomentar empresas de robótica e desenvolvimento dentro do país, porque essas empresas que criam esses robôs também geram emprego, né? Então, ou seja, a qualificação do profissional, a ideia de que o robô pode sim ajudar o ser humano nas suas tarefas e não necessariamente ocupar o seu lugar, também é algo muito importante. Então, eu acredito que ele tem razão sim, tá? É possível, desde que a gente já comece a se preparar para isso, porque essa transformação aí, o uso dessa tecnologia é algo inevitável. Se preparar para isso, né? Como é que você vê isso, Rafael? Como se preparar? Eu acho que é muito mais uma questão de conjunto mesmo, né? Não adianta só a gente falar, vou encher a indústria de robô. Você tem que preparar desde o começo, desde a formação das crianças, do ensino superior, do ensino técnico, de você ter o fomento para a indústria poder fornecer esses robôs, da indústria do outro lado poder receber esses robôs, ter produto, o mercado está aquecido para você também pagar o investimento, porque são coisas muito caras. Então, eu acho que só funcionaria se você tivesse um conjunto como todo muito bem pensado. É muito interessante quando você pensa que você vai ter a formação vindo desde uma criança muito nova até você ter isso realmente na indústria, no dia a dia, funcionando todo dia, o tempo todo. Então, tudo isso tem que ser pensado, tem que ser preparado desde muito antes. Tem que ser um plano, tem que ser um planejamento longo e não só falar, ok, agora nós temos robôs da indústria. Não, aí eu acho que não funcionaria. Se pensarmos com isso de médio e longo prazo, aí com certeza.
E por que os investimentos nisso no Brasil são muito poucos ainda? Por que a gente não avançou, como por exemplo na China, que tem lá 1.500 robôs, enfim, tem aqueles números bem mais expressivos que no Brasil? Por que a gente não é assim? Bom, eu acredito que um grande problema que nós temos aqui é porque nós não produzimos esses robôs aqui dentro do país. Tá? Toda essa tecnologia precisa ser importada. Se você precisa fazer um robô que faça uma tarefa simples dentro de uma casa ou na indústria, você precisa importar sensores, né? Você precisa importar motores ou determinados mecanismos do robô que são caros, né? Porque você tem a questão da importação, obviamente, tem o dólar que está muito alto. Então, isso viabiliza o desenvolvimento no mercado interno. Né? Isso é um ponto, obviamente. E faltam profissionais aqui no Brasil. Né? E é por isso que tem, como você disse, eu sou o coordenador de um curso de engenharia de robôs. Tá? A ideia é realmente, desde do ensino fundamental e médio com a Olimpíada Brasileira de Robótica e outras iniciativas. A gente vai falar disso, inclusive, no programa. Trazer a expectativa da criança em trabalhar com robô, depois ele ir para a universidade e começar a formar realmente engenheiros de robô para o mercado interno. E aí a gente cria esse mercado e começa a crescer. A Coreia do Sul produz os seus robôs, a China produz os seus robôs. Por isso que eles têm um mercado robótico muito grande e gerando empregos também. Né? E na outra ponta é importante também você pensar a própria indústria. Né? O Brasil ainda tem uma mão de obra muitas vezes muito barata, muito mal paga, em que você vai lá olhar o investimento, vou gastar X milhões no robô, em quanto tempo eu vou pagar para eu não utilizar uma pessoa de chão de fábrica? Então, você investir na qualificação das pessoas para que elas possam ter empregos melhores, salários melhores, vai fazer com que, poxa, agora o robô passe a valer muito mais a pena. Se você tiver o que o Flávio comentou, de redução de impostos, de você conseguir produzir esses robôs internamente, e aí sim você vai ter um preço melhor, pessoas ganhando mais ou ganhando melhor, pelo menos, e uma forma de você falar, não, agora esse investimento vale a pena. Como o Eduardo falou no vídeo lá, os bancos lá fora já entenderam que pode ser um ótimo investimento você financiar uma indústria que vai se automatizar. Aqui, acho que isso ainda está engatinhando muito, então é algo que tem que ser desenvolvido. Os setores parece que se competem, então, Exatamente. mais ou menos isso, né? Exatamente. Competem entre si. Agora, na reportagem, o que o Bruno Mascarenhas trouxe para a gente, o Eduardo fala que o trabalhador ele pode ser utilizado em outras funções, né? O trabalhador do chão de fábrica pode ir para o marketing, pode, enfim, desempenhar outras funções que, inclusive, precisam de uma formação maior, de uma formação mais adequada para aquelas outras funções, diferentes daquelas que esses trabalhadores têm para o chão de fábrica. A gente tem condição de dar para esses trabalhadores essas condições aqui no Brasil, fazendo, enfim, né, um raio-x aqui do Brasil. A gente tem condições de tirar o trabalhador hoje do chão de fábrica e colocar ele em setores que requerem mais formação, escolaridade? Quais são as profissões que mais correm risco hoje dentro da indústria por causa da robótica? Bom, olha, a gente precisa considerar também que os robôs precisam ser produzidos. Se a gente tem uma indústria que produz robôs, nós vamos continuar precisando de mão de obra para produzir esses robôs. Robôs não produzem robôs. Mas você precisa, uma hora, criar o primeiro robô, né? Para que produza outros robôs. Então, você tem uma linha... você continua tendo o processo de produção. Claro, se esse processo de produção for lá fora, né, em outro país, aí você realmente traz esse robô que vai gerar robôs e você não gera não mantém esse nível de emprego. Mas você tem algumas categorias que a gente diz que podem ou desaparecer ou diminuir com a entrada dos robôs, né? Por exemplo, se você pensa que... E quando a gente fala em robô, a gente fala de uma forma bem ampla. Tá? O robô não é só o braço robótico. Hoje, os robôs estão indo muito para a área de serviço. Então, um carro autônomo, por exemplo... Eu só vou guardar essa parte, porque eu queria falar sobre isso especificamente, como o robô está presente na nossa vida, né? Trazer um pouco essa discussão para esse ponto. Porque um tipo de robô é o carro autônomo. Ele é um robô, tá? Então, isso pode afetar realmente o mercado de motoristas, por exemplo, né? Ou de esses aplicativos hoje em dia, que está sendo uma economia importante para muita gente. Mas eu acredito que... E outras coisas devem surgir. Como a gente não esperava que iam surgir esses aplicativos, outras coisas acabam surgindo em volta desse processo. Então, você pode ter indústrias hoje, ou empresas, que irão alugar esses carros, ou vão criar métodos para que
nós não precisamos ter mais os nossos carros, né? A gente simplesmente paga uma mensalidade. Sim, né? E o carro. Então, Carro são por novos demanda, negócios né, que aparecem. Então, as pessoas precisam realmente se qualificar, é possível, né? Mas eu acho que isso só é possível se tiver realmente uma política pública muito séria e que já trabalhe com essas pessoas antes de você inserir a robótica e elas ficarem desempregadas, né? Então, eu acho que uma discussão no país, no estado, nas cidades, de como qualificar essas pessoas é algo extremamente importante. Isso junto com as indústrias e com a academia também. Eu acho que exatamente na linha do que o Flávio falou, é desde muito antes. Não adianta você pensar no cara que já está lá, né? O robô também já não está na indústria, ele ainda vai levar um tempo para entrar. Então, se você sabe que daqui tanto tempo você vai ter um aumento muito grande na automatização e, como consequência, uma redução de algumas profissões de chão, você pode falar, não, então eu vou reduzir um pouco a minha formação de pessoas nessa área, porque eu sei que lá na frente o robô vai eventualmente substituir ela. Então eu vou forçar uma outra coisa. É um planejamento, não adianta ser do nada. Se você planejar, você fala, olha, agora o mercado não absorve mais X mil torneiros ano, agora ele absorve Y. Então vamos formar mais pessoas em outras áreas, ou vamos especializar. O robô ele é muito interessante quando você está pensando na linha. Vou fazer um monte de carro por dia. É muito legal. Para fazer um protótipo, para o cara que vai testar, que vai falar, não, vou desenvolver a tecnologia, vou desenvolver a linha, desenvolver como vai ser feito, isso ainda é manual, isso ainda é quase que artesanal, é uma arte aquilo. Esses caras, não, eu sou um soldador muito bom. Cara, você vai desenvolver o processo que depois o robô vai repetir você. Esses caras vão continuar tendo emprego. Esses caras vão, muito pelo contrário, eles vão até melhorar o emprego deles. Então é algo que você vai ter que pensar muito longe para poder valer a pena. Dá para a gente concluir que assim, a gente precisa ter uma visão de futuro mais apurada, né? Saber o que vai acontecer, enfim, olhar o que está acontecendo em termos de avanço de tecnologia, olhar lá na frente e já começar a preparar, enfim, as pessoas agora. Mas a gente falou sobre esse lado mais, o contato mais humano com os robôs, né? A gente tem, por exemplo, aqui que me vem à cabeça, assim, de bate-pronto, digamos, é aqueles aspiradores de pó, né? Que é um robozinho. Eu queria que vocês falassem para a gente rapidamente, para a gente, antes de encerrar esse bloco, qual é a importância do robô na vida, enfim, né? Para a sociedade. É o futuro? Como é que ela se apresenta? Como que o robô pode ajudar na vida das pessoas no dia a dia, não só lá na indústria? Como é que é isso, Flávio? Olha, a gente sempre imagina robô, né? Quando fala em robô, robôs industriais, que é o que a gente acaba vendo aí pelo mercado. Mas tem um mercado crescente de robôs de serviço, né? E robôs que realmente ajudam a vida das pessoas. São robôs que facilitam a vida dentro de casa, são robôs que, por exemplo, podem cuidar dos idosos, né? Então, assim, não são robôs que estão tirando emprego, são robôs que estão gerando vida, ajudando a vida das pessoas. E esse é um mercado crescente no mundo inteiro. Então, começou com robô aspirador, você tem robô que limpa vidro, você tem robô que limpa piscina, que corta grama, e começa a ter robôs aí que envolvem um monte de serviços que você tinha que fazer quando chegava em casa no final de semana, e agora você tem mais tempo para os seus filhos, para a sua família, né? Então, esses robôs autônomos inteligentes começam a surgir de forma mais contundente. E eu acredito que são eles que realmente vão espalhar aí pelo mercado, né? E mais contato, né, com o ser humano, diferente do robô industrial, que muitas vezes fica numa gaiola, né? E fazendo carro atrás de carro, ou peças um atrás do outro, né? E esses robôs de serviço não, eles ainda vão interagir com as pessoas, então eles vão fazer parte da nossa vida ainda muito mais, de forma mais Aí assim, aí vem as pessoas mais conservadoras e podem dizer assim, lá na minha época, lá atrás, assim, a gente fazia tudo, não tinha nada dessas facilidades que essa geração nova tem hoje, né? Rafael, para essas pessoas assim, o que a gente pode dar de dica? Fala assim, olha, usa essa tecnologia e faz outra coisa útil na sua vida. O que a gente pode dizer para essas pessoas? Eu acho que é exatamente essa linha de você pensar em tudo que a tecnologia te traz. Não adianta nada você investir em educação, investir na indústria, investir em desenvolvimento, tecnologia, se você não usufrui dela. Então, a gente vai investir pra caramba, vamos formar pessoas, vamos criar indústrias, criar novos processos, novos produtos, enfim, e a gente tem que aproveitar. Você tem uma indústria enorme gerando energia elétrica para que você possa ter um conforto em casa, você possa tomar um banho quente. Você tem uma indústria enorme cuidando para que você não tenha um trânsito na rua. Você vai ter uma indústria gerando para que você possa ter, por exemplo, seus afazeres domésticos já cuidados para você.
toda a tecnologia vem para melhorar a nossa realidade, melhorar a nossa vida. A gente tem que entender que o robô, a tecnologia está aí e está para a gente aproveitar. Olha, a gente precisa fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Fica aí. E a gente já está de volta. Robôs e automação nas nossas vidas, no trabalho, em casa, no mundo. O que isso significa? Essa é a nossa conversa de hoje. O professor Flávio e o Rafael estão aqui com a gente para falar sobre o robô na vida da gente. Como a gente já disse, a tecnologia vem proporcionando avanços que parecem filme de ficção. Isso já até virou clichê, inclusive. Um robô doméstico brasileiro, por exemplo, desenvolvido por alunos da FEI em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, venceu recentemente um concurso mundial de robôs. E na mesma FEI foi realizada há poucos dias uma etapa da Olimpíada Brasileira de Robótica, a OBR. A molecada está mostrando talento desde cedo. Vamos ver na reportagem. Esta etapa da Olimpíada Brasileira de Robótica, a OBR, envolveu 105 equipes de diversas escolas. As competições foram divididas em 2 níveis, que envolviam estudantes do ensino fundamental e do ensino médio. Os alunos são desafiados a construir e programar um robô que vai realizar as tarefas e os desafios que a OBR propõe. Essa arena ela simula um local que aconteceu um acidente e o robô, de forma autônoma, ele tem que resgatar algumas vítimas que estão no piso superior. Então, no trajeto, ele vai superar gaps, que são trajetos desconhecidos, passar por passagens, obstáculos, redutores de velocidade, subir rampas, tudo de forma autônoma, para chegar no piso superior e salvar as vítimas e entregar para os humanos para que possam ter os cuidados com ela. A parte mais difícil de fazer o robô autônomo é a montagem do hardware para a programação funcionar. O hardware é mais difícil do que o software? Na minha opinião, porque eu sou a modeladora e eu que faço o hardware e eles geralmente programam. Essas partes aqui são a parte da, tipo uma garra, que quando se a gente conseguir fazer a parte de cima da arena, é para fazer tipo que uma varredura, que ele vai tentar pegar as bolinhas. O contato que eles têm aqui com a competição já ajuda muito eles primeiro a decidir a carreira que eles querem seguir realmente, né? Se eles vão gostar realmente da robótica, isso é isso que eles querem seguir. E sendo essa a escolha deles, já dá um passo para tornar as coisas mais fáceis no desenvolvimento na própria universidade. A gente tem um sensor que chama sensor de refletância. Olha aqui, e de cor. Ele lá, ó. E de cor também? E de cor. Então, o de cor a gente usa para ele ler a faixa e o de refletância, ele reflete a luz do objeto e a gente usa para ver o verde. Conversa com bastante gente, conhece novas pessoas e também aprende cada vez mais sobre os robôs, né? Eu quero ser engenheira mecatrônica, quero continuar trabalhando com a robótica. Ou ser um engenheiro, em geral, ou também um designer de jogos. Quero ser um engenheiro de programação ou trabalhar só com assistência de computação. Acho bem legal essa parte de software e programação. Nem todos aqui vão sair programadores, mas a gente vai ter desenvolvedores de software, programadores em si, pessoas que fazem modelagem 3D. Então, eles vão conhecer várias áreas para depois escolher o que eles vão querer seguir. A gente vê as crianças competindo e não faz ideia que essas crianças crescem. E eu fiquei sabendo que algumas crianças que cresceram, alunos aqui da FEI, ganharam o prêmio internacional, a RoboCup, lá na Tailândia, com robô de serviços. Me disseram que eles estão nesse andar aqui. Bom, ali tem uma porta aberta. Será que eles estão aqui? Tá. Esses estudantes fazem parte de um trabalho que vem sendo realizado há anos. Desde 2015 tem o projeto do RoboFEI, da categoria de home, mas a ERA em si faz 5 anos. Então vai de geração em geração. Cada aluno que passa aqui deixa sua memória nela. Então, por exemplo, a Thaís passou e deixou a elétrica feita aqui. Eu passei e fiz parte da mecânica. E cada aluno que vai passando, cada geração vai melhorando ela. O trabalho feito a dezenas de mãos chegou a essa robô chamada ERA. A ERA chegou à final da RoboCup 2022 em Bangkok, na Tailândia, na categoria At Home, com uma missão complicada.
Nossa tarefa final foi um desafio que eles lançam que a gente tem que desenvolver na hora. Então, foi um desafio de assistência a pequenos assistentes domésticos. Então, o que ela fez? Uma pessoa caiu na casa, ela foi lá, reconheceu que a pessoa caiu e mandou as informações para o médico local. Falou, pessoa tal, idade, peso, altura, o que aconteceu, está aqui, e mandou a foto da pessoa caída. E aí, ela chamou o médico, quando o médico chegou, ela falou, olha, já que eu estou na Tailândia, eu vou falar a língua local para você ter melhor atendimento. E aí falou em tailandês com o médico, olha, essa pessoa, aconteceu tal coisa, tal hora, tomou tal remédio. E aí falando com a pessoa em inglês e com o médico em tailandês, fazendo essa interface entre os dois. Tem muita coisa que a gente acaba aprendendo na equipe que a gente não aprende na faculdade, então acaba contribuindo bastante com isso. E tem muita coisa que a gente aprende aqui que acaba sendo parte do mercado mesmo, que a gente acaba vendo hoje em dia mesmo. Todo o conhecimento que a gente tem aqui no robô é um conhecimento que a gente pode usar tanto na indústria, tanto para aprender mais. Então, aqui é um start para o que você pode fazer nas próximas etapas da sua vida, onde você decidir seguir. Dá para conversar de boa. Então, ela tem inteligência artificial também dentro dela? Isso. Ela consegue analisar a sua pergunta e responder de acordo com alguma situação. Dá para conversar sim. Como que foi quando você ganhou o título de melhor robô? Muito emocionante. Mas robô sente emoção? Claro. O meu ensino médio inteiro eu mexi com robótica, então eu cheguei na faculdade e vi que tinha esse projeto e me interessei bastante. Olá, tudo bem? E agora, olá, tudo bem em tailandês? สวัสดีเป็นไงบ้าง Você tá de sacanagem. Essa ela inventou, cara. Essa não é de verdade. Essa molecada, entre aspas, né, assim, com carinho, a gente fala, obviamente, que já está tendo contato com a robótica. Tem um rapaz ali que eu não vou lembrar o nome agora, mas ele tem contato desde o ensino médio, né? O Rafael falava sobre planejamento, né? Também, assim, de começar desde cedo a ter contato com a robótica. Isso, no caso dele, acontece, mas a gente não vê que acontece com todo mundo, né? Por que isso? Essa é a realidade, assim? É por causa da desigualdade, da educação? Como é que você vê essa situação? Eu acho que é um pouco de tudo. Eu acho que, primeiro, é uma realidade que está melhorando bastante. Quando eu estava no ensino médio, ainda a gente não tinha Olimpíada de Robótica, existiam outras Olimpíadas, mas era um acesso muito mais elitizado, muito mais difícil de você ter. Hoje em dia não. Por exemplo, a Olimpíada Brasileira de Robótica tem muitos estudantes de fundamental e médio. Inclusive do ensino público? Muitos alunos do ensino público. E hoje em dia o custo tem caído bastante de você adquirir um kit de robótico desse para você poder utilizar nas competições. E o governo, aos poucos, está conseguindo fazer editais, conseguindo fazer algumas coisas para poder que esses kits saiam das escolas particulares, caras, para chegar nas escolas públicas e as pessoas poderem realmente disputar e serem formadas nisso. Eu acredito que, pelo menos do que eu tenho visto, do que eu tenho participado, a Olimpíada de Robótica tem se tornado muito mais acessível e muito mais próxima dos alunos. E chama muita atenção, né? O robô é algo que você constrói, é algo que você põe à mão, você fica ali no dia a dia com ele. Então o aluno gosta demais. É um brinquedo também. Exato, né? É um brinquedo muito inteligente que te desafia o tempo todo. Você vai lá, você monta o robô, você fala, poxa, que trabalho. Aí o robô não faz nada ainda, ele só olha para sua cara. Aí você tem que programar o robô, ele não faz o que você quer. Então é algo que vai te incitando a fazer cada vez mais. E aí você começa no ensino fundamental, um robozinho super simples, no médio um pouco mais complexo. E aí você chega na que a gente chama das ligas major, que são as pessoas que estão no nível universitário, alguns até já formados. E aí os robôs são super complexos, são robôs de altíssima tecnologia. Por exemplo, esse que o pessoal apresentou da FEI, que foi campeão. São robôs que você leva anos e anos e anos para desenvolver. O pessoal que deu a entrevista falou, esse aqui eu entrei e deixei meu pedacinho. É isso mesmo. Você fica um tempo desenvolvendo aquilo, pode ser 1 ano, 2 anos, 5, eu estou há 15 anos nisso, o Flávio está muito mais tempo que eu nisso. Você vai e entrega o seu pedaço. E aí você fala, não, beleza, eu contribuí dessa maneira. O próximo vai pegar e já vai sair de um ponto acima. Isso vai levando a tecnologia. Só que o próximo não está vindo que nem eu, que nem mim. Que vim de algo que não tinha, eu não fui formado em robótica. Ele já está desde o fundamental naquilo. Então ele vai pegar um robô muito mais complexo, mas ele vem de uma formação que preparou ele muito mais também.
já está nascendo digital, né? Não tem nem comparação, né? Agora, professor, a palavra é sua, né? Você falou da FEI, né? Sim, mas eu queria contar uma história interessante que nós já vivenciamos na UBR, na Olimpíada Brasileira de Robótica. Por ser uma iniciativa pública, gratuita, realmente tem muitas escolas públicas que participam. E a gente tem uma história muito legal de uma escola pública da Grande São Paulo, onde os alunos não tinham muita perspectiva, elas estavam na escola pública, numa região perigosa, a expectativa deles era seguir, elas não tinham medo, elas não imaginavam que elas poderiam alcançar algo maior do que aquilo que elas já viviam na comunidade. E eles começaram a montar uma equipe, né, para a UBR, e a professora falou, olha, é incrível, esses alunos começaram a se empenhar mais, eles viram que eles podiam mais, que eles também conseguiriam alcançar aquilo que eles almejam na vida, né? E começaram a se afastar, às vezes, do crime que tinha na região, e, né, das drogas e algo assim, e começaram a investir na vida deles, né? Então, eu acho que esse tipo de iniciativa é realmente muito importante, e a robótica traz essa alegria, essa vantagem. Ele fala, poxa, eu consigo, eu faço, né? E é realmente isso, ou seja, é exatamente o que o Rafael disse, esse pessoal está sendo, né, essa meninada aí está vindo cada vez mais preparada para a faculdade, então o desafio cada vez maior, porque eles chegam com uma sede enorme, né? Na FEI principalmente, ele já chega, olha, eu quero participar do projeto do robô, e pronto, já desde o primeiro ciclo, né, que foi o caso do aluno de ensino médio, isso acontece também na USP, acontece em outras universidades que a gente conhece por aí, e isso realmente é que vai fomentar aí essa tecnologia, né, que vai ajudar os idosos, que vai ajudar a saúde das pessoas, né? Enfim. Nós acreditamos muito no país, acreditamos que podemos ser protagonistas dessa tecnologia e não apenas importadores, né, dessa tecnologia de outros países. Mas a educação é o caminho, pelo que eu estou percebendo que vocês estão dizendo, é que assim, a educação planejada desde cedo é o fundamental para que a gente possa, enfim, mergulhar nesse mundo da robótica, possa ser desenvolvido de fato nesse tema, não é, Rafael? Exatamente isso. Eu acho que é algo que você tem que pegar da primeira ponta, com a molecada bem mais nova, e aí você tem toda essa formação. Aí agora com cursos superiores que estão acostumados, estão preparados para receber isso, falta só o finalzinho. Formei como um engenheiro de robôs, ou engenheiro de computação, engenheiro mecatrônico, o que quer que seja. Para onde eu vou? Cadê a indústria robótica? Essa ainda é muito nascente no Brasil. Essa precisa melhorar bastante. Então, assim, a gente está formando muita gente boa. Falta para onde a gente vai entregar essa formação. E aí é onde entra uma política de governo, algo que tem que ser construído junto com a sociedade. Então são dois pontos. Para a gente poder entender, são dois pontos. Primeiro, a formação dessas pessoas para ingressarem nesse mercado, para aprenderem, para fazerem os robôs, enfim. Para criar essa tecnologia, desenvolver essa tecnologia, e conforme o professor Flávio falou agora há pouco, a gente tem pouco ainda, né, desses profissionais para construir o robô, tanto que a gente precisa importar, enfim, todos os materiais para se fazer. E, por outro lado, é ter a indústria, de fato, para fazer, né? Então, são duas pontas aí que o Brasil precisa... uma delas já está, como a gente está vendo, já está se resolvendo, que tem a meninada entrando nesse campo, mas precisa ter depois onde aplicar isso, não é, professor? Olha, o que a gente observa, né, é que alunos que vieram do fundamental, médio, já trabalhando com robótica, entrando na universidade, que estão saindo agora, eles estão criando suas próprias empresas, né? O mercado hoje... ele pede empresas de robótica, né? Muitas empresas vão até a universidade, porque não tem a empresa para fazer o robô, e pedem robôs dos mais diversos tipos, né? E robôs essenciais. Eu estava até comentando agora há pouco, esses dias, tem um médico, um colega nosso que trabalha já com algumas pesquisas lá conosco, ele falou o seguinte, olha, eu preciso de um robô que pegue as amostras de sangue da enfermaria e leve até a parte de análise clínica. Hoje eu tenho que tirar uma enfermeira ou duas do serviço de atendimento do paciente para levar até lá, né? Ou muitos setores da indústria, supermercados, lojas, né? Então, ou seja, tem muita gente precisando de robô, seja para recepcionar, fazer um inventário,
ou sei lá, organizar as coisas na prateleira, ou várias outras coisas. Os né? trabalhos mais simples até, né? E hoje não tem empresa que fornece esse robô. A universidade, ela cria um protótipo, ela faz uma pesquisa e fala, tá aqui, né? Então, esse pessoal que saiu, que participou das competições já há algum tempo, da RoboCup, das Olimpíadas Brasileiras de Robótica, eles começam a sair para o mercado e você começa a ver novas empresas no Brasil já de robótica, né? E para suprir exatamente essa necessidade. Então, eu acho que a gente está no caminho certo, precisa um pouco mais de incentivo, principalmente do governo, para que essas empresas possam realmente crescer, né? E aí a gente não vai precisar mais depender da tecnologia que vem lá de fora. Agora, a gente está falando sobre uma universidade ter sido campeã em uma Copa Mundial. A nossa universidade não fica, enfim, atrás nem um pouco das, vamos dizer, das melhores do mundo. A gente está no nível, né? Ou não? Olha, eu acredito que sim. A nossa dificuldade é a mesma de outros países que não detêm essa tecnologia. Então, o motor para a gente é muito mais caro do que, por exemplo, para uma equipe de uma universidade de Singapura. Né? A gente sempre sofre bastante, chega com os robôs lá. Às vezes a gente olha os robôs das outras equipes com equipamentos e sensores e motores muito mais sofisticados que os nossos. Mas em termos de conhecimento, de desenvolvimento, de capacidade, de competência, a gente não deve nada para eles. Eu acho que é legal esse ponto que o Flávio traz. Ele é da FEI, que tem um curso de engenharia de robôs. A minha equipe é a equipe da USP, que é uma enorme universidade brasileira. E as duas sentem a mesma forma. Uma grande universidade pública ou uma grande universidade particular, não é só aquela questão do tipo, a gente não sabe fazer robô. Não, a gente sabe. Os nossos robôs, quando a gente consegue fazer, são muito bons. De altíssimo nível, da USP, da FEI, de todos os competidores que estão ali na RoboCup. A nossa dificuldade é essa. Como eu trato isso, como eu importo, como eu monto. Não existe motor, não existe. Não é tão fácil o motor nacional para você utilizar. Não é tão fácil você trazer eletrônica para o Brasil, é super complicado. Você vai viajar, é extremamente complicado de você sair. Mesmo a gente, por exemplo, na universidade pública, para você conseguir importar uma coisa, existem canais com isenção de imposto, mas leva muito tempo, é super burocrático, é super complicado. Então, muitas vezes você esbarra o seu desenvolvimento ou na falta de financiamento mesmo, de você ter dinheiro para desenvolver, robô é caro, ou na dificuldade mesmo que é você desenvolver algo em um país que não está extremamente preparado para receber tecnologia. Então, tem que mudar ao longo do tempo, você tem que melhorar toda a estrutura da nação, do governo, enfim, para você poder ter as equipes desenvolvendo esses robôs que eventualmente vai virar uma tecnologia que a indústria e a sociedade possa absorver. E que as crianças, principalmente, né, essa molecada possa ter, inclusive, um futuro no mercado de trabalho. Porque quanto mais cedo começar, mais cedo eles participaram de Copa, enfim, né, foram vencedores. A gente está comentando aqui sobre a nossa grande capacidade de desenvolver tecnologia, sobre o nosso intelecto e essa geração, quando chegar no mercado de trabalho aqui no Brasil, vai estar bem mais preparada. A gente vai ter um mercado de trabalho muito melhor, digamos, né? Se essas políticas que o Rafael, toda essa estrutura que o Rafael acaba de dizer for virar uma realidade, né, professor? Exatamente. Uma coisa importante que a gente sempre diz aí, né, quando a gente quando o mercado fala, eu preciso de robôs, né, e a gente sente falta, às vezes, a demanda, às vezes, é muito alta e faltam realmente profissionais. Né? Então, falta realmente uma política de incentivo para essas empresas, de nacionalização da tecnologia. Vou dar um exemplo até, acho que bem interessante, do que nossa equipe sofreu um tempo atrás na competição da RoboCup Mundial. Nós tínhamos um motor e o robô, quando ele fazia um movimento brusco, esse motor quebrava ou queimava. E a gente viu que tinha uma outra equipe de Singapura que tinha os mesmos motores. Bom, eles deviam ter o mesmo problema. E eles realmente tinham. E a gente foi perguntar como é que eles solucionavam o problema. Aí eles falaram, não, a gente simplesmente joga o motor fora e pega outro e coloca. Isso não era uma solução para nós. O motor era caro. Então nós tivemos que descobrir o que estava acontecendo, tá? E mudar os parafusos e fizemos um reforço no motor. E aí sim começamos a fazer com que ele durasse muito mais do que ele estava durando. Né? Então, essas dificuldades nós passamos. Né? E eu acho que isso resolve quando realmente a gente tiver algo nacionalizado, a gente tiver realmente uma indústria forte de robôs. E convenhamos, pessoa molecada,
alunos e profissionais agora no mercado. Para fazer isso, nós já estamos formando isso, né? Então, agora acho que é só uma questão mesmo da gente aproveitar essa oportunidade. Isso que ele disse agora, né, de arrumar a solução, é a verdadeira inteligência. Inteligência é quando você tem um problema, você vai lá e cria uma solução, busca uma solução, né? A gente precisa fazer uma breve pausa nessa conversa gostosa que a gente tem aqui hoje sobre robótica. Enquanto isso, vá até as nossas redes sociais, diz o que você está achando do nosso programa, deixa lá o seu like. Daqui a pouco a gente volta com Transição. Até já! E a gente já está de volta para falar sobre como a gente pode se adaptar à entrada dos robôs e da acelerada da automação nas nossas vidas. Estão com a gente aqui o Flávio Tony Dandel, que é vice-reitor e chefe do Departamento de Engenharia de Robôs da FEI, e o Rafael Guedes Lang, que é mestre em Engenharia Elétrica na área de Arquiteturas de Controle de Sistemas Robóticos e diretor da RoboCup Brasil. Eu não posso deixar, eu não vou resistir, eu vou ter que falar aqui só uma rápida brincadeira, digamos. O Rafael estava falando no intervalo aqui com a gente que participou de um evento lá fora e que, enfim, o robô às vezes quebra e tal, e você tem que ter carinho com o robô, né? Tem que, enfim, cuidar bem dele. Só para descontrair um pouquinho, assim, não existe aquela ficção de que o robô vai um dia se rebelar contra a gente, não é? Isso é impossível. Eu não sei, pelo menos a gente está fazendo robô, acho que contra a gente, pelo menos não vai rolar nada. Façam direitinho, então, por favor, hein? O professor Flávio disse agora há pouco sobre um médico que pediu um robô para fazer um trabalho que era assim, era básico, ele tinha que tirar uma enfermeira para realizar aquela função que é passar um exame de um departamento para outro. Vai ter gente que vai poder dizer assim, o robô vem para substituir o trabalho, então. Está tirando o trabalho porque o médico poderia contratar algum outro trabalhador para fazer essa função simples. Mas a gente tem que ter, acho que, em mente que esse trabalhador que faria essa função simples pode ser qualificado para uma outra função melhor. A gente tem que ter essa mentalidade, né, professor? Olha, na verdade, essa pessoa que leva não existe, né? Hoje no hospital. O hospital quem leva é a própria enfermeira. Mas vamos supor que o hospital contratasse essa pessoa, né? Eu particularmente acredito que seria muito mais interessante para ela ser muito mais qualificada e trabalhar em lugares do hospital que seriam muito mais promissores para ela, né, com um salário maior, do que apenas fazer a entrega. Eu acho que ali é um negócio muito simples e eles acabam tirando realmente, aí é que eu acho que é o grande complicador, eles tiram a enfermeira do atendimento do paciente ali, que tem que ficar atendendo o paciente, e falam, olha, você agora leva essas amostras até o laboratório. Né? Então, ou seja, a situação hoje está pior. Né? Eu não tenho nem a pessoa que entrega e ainda tem que tirar a enfermeira da sua posição. Né? Então, ou seja, nesse caso, o robô vem ele traz muito mais vantagens. Né? Ou seja, ele realmente pode levar no tempo dele, com calma, desviando de todo mundo, né? E leva as amostras até o laboratório e eu não tiro a enfermeira do seu local. A mesma coisa para cuidar de idoso. Né? Ou seja, não é 24 horas de atenção ao idoso. Isso não vai dispensar a enfermeira que cuida do idoso durante o dia, mas o robô é complementar a isso. Né? Então, ou seja, a pessoa idosa que precisa de cuidado, ela se sente mais confortável, ela se sente mais segura, ela consegue, através do robô, e dependendo do robô, conversar com os seus familiares. Né? Então, ou seja, é uma situação de qualidade de vida. Nós precisamos entender que o robô e a inteligência artificial hoje estão focadas para melhorar a vida das pessoas. Tá? Então, eu acho que é esse mercado que está crescendo e é esse mercado que hoje os robôs, como o robô Hera e outros, estão focados na interação com o humano, né, e na melhoria da qualidade de vida. Essa questão dos idosos a gente até já tratou num outro programa aqui, sobre até um mercado de trabalho escasso, né? Porque é mais complicado, inclusive, para quem precisa, porque você tem que contratar várias pessoas para ficar 24 horas por dia com uma pessoa. Enfim, os recursos das famílias não são altos, não são suficientes, pelo menos da grande maioria, não são suficientes para viabilizar esses cuidados todos, né? Agora, o que a gente está percebendo é que, só para fazer um complemento também, eu citei o caso que você disse do médico, mas você tem várias outras profissões que são substituíveis, digamos, né, por robôs, e que esses trabalhadores poderiam ser utilizados em funções de maior qualificação, inclusive para produzir robôs, não é, Rafael? Exatamente. E eu acho que um ponto importante que a robótica entra também
é a questão de trabalhos que são inseguros, ou são insalubres, ou são que o ser humano não consegue fazer. Ah, eu tenho que entrar num ambiente que é extremamente quente. Põe um robô lá dentro. Você não precisa deslocar uma pessoa, colocá-la em risco, colocá-la numa situação desagradável. Ou um ambiente, por exemplo, tive um desastre, tive algum acidente, alguma coisa, você desloca um robô para lá. Você não precisa colocar mais uma pessoa em risco naquela situação que já é complicada. Ou mesmo o robô no seu auxílio, você pensar, uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, alguma coisa, um exoesqueleto, um robô, uma prótese, uma órtese, vai ou pode auxiliar essa pessoa na recuperação dela. Pode ser que essa pessoa consiga melhorar a marcha que ela tem, pode ser que essa pessoa consiga voltar a ficar em pé, ficar mais rígida. Então, você vai complementar, você não vai só substituir serviço, você vai substituir serviços que são ruins, que a pessoa nem deveria estar fazendo para começo de conversa. Então, você fala, você não vai mais entrar na região que é super úmida, o robô vai por você. Você não vai mais entrar no desastre, o robô vai por você. Então, quem que quer entrar no desastre? Você vem para tirar algo que a sociedade não deveria estar fazendo. É isso que a gente vai preencher. Esse buraco é o buraco principal que a gente vai atacar. Ah, eu vou ficar lá o dia inteiro soldando a mesma peça exatamente igual, quase o filme do Chaplin. Não, você vai colocar um robô que vai soldar essa peça exatamente igual. Você vai subir para o escritório para ensinar o robô como fazer aquilo. Essa é a substituição que a gente vai fazer. Mas a gente precisa estar preparado, inclusive, para aproveitar essas pessoas que, na sociedade, no mercado de trabalho como a gente vive hoje ainda, eu não vou dizer atrasado, talvez não seja esse termo, mas, enfim, de trabalhadores que poderiam ser melhor aproveitados, né, e não são, e estão justamente nessas profissões. Agora, por falar em profissões, quais são as profissões do futuro? Que profissões a robótica está trazendo para o mercado de trabalho para um futuro, que digamos que seja a projeção? Olha, tem aquelas mais óbvias, né? Então, que fazem parte da produção do robô, ou ensinar o robô a fazer uma determinada tarefa, né? E trabalhar junto com o robô, como aquela que eu comentei agora há pouco, de ter empresas que vão alugar os carros, né? Ou vão fazer um plano mensal para que você tenha seu carro autônomo, que pega na sua casa, você não vai ter seu carro. Então, isso são novas profissões. Agora, tem aquelas profissões que são mais, digamos, mais difíceis de imaginar, mas que são possíveis, né? A gente fala muito que a robótica, a inteligência artificial, ela pode ter viés, né? O robô aprende, a inteligência artificial aprende com o ser humano e pode ter alguns viés que nós não gostaríamos que esses robôs tivessem. Então, é bem possível que apareçam aí novas profissões como psicólogo de robôs. Parece um nome estranho, mas é realmente, porque um robô não é só chegar e vou apagar a memória dele e pronto. Poxa, ele passou anos aprendendo. Às vezes aprendendo um serviço que o ser humano não conseguiu ensinar, ele aprendeu e evoluiu e otimizou ao longo do tempo. Eu não posso ir lá simplesmente apagar a memória dele. Mas se ele estiver aprendendo alguma coisa errada, como é que eu faço? Então eu preciso, às vezes, conversar, interagir com o robô, eu preciso reprogramá-lo numa determinada situação, então isso é uma nova profissão, psicólogo de robôs. Ou a gente pode chamar de médico de robôs. Por que não ter clínicas, grandes clínicas de robô que vão ser engenheiros e outros, para arrumar, consertar, dar manutenção. Então, a gente assim pode como passar... Foi, desculpa só fazer uma parte, claro, mas assim como foi quando surgiu o computador. O computador surgiu para, enfim, substituir uma série de funções que as pessoas desempenhavam e aí começaram a surgir as profissões dos técnicos, né, de manutenção e de programação, né? Exatamente. Né? E aí, agora, uma das grandes profissões que nós temos é a parte de programador, de programação, que só surgiu com o surgimento do computador, né? Então, a gente precisa entender isso. Vão ter os programadores de robô, vão ter os treinadores de robô, vão ter os médicos, psicólogos envolvendo nessa sociedade de robôs que, convenhamos, se você tiver um robô na sua casa, que é um robô aspirador, um robô que lava a louça, um robô que corta grama, um robô que limpa a janela, você já tem mais robô na sua casa do que pessoas, né? Então, vai se criar profissões e uma indústria toda em volta desses robôs. Eu acho que existe muita coisa que a gente não consegue nem prever ainda. Pensa, usando o mesmo exemplo do computador. O computador, e logo em seguida veio a internet. E da internet era para ser simplesmente uma rede que as pessoas podiam se comunicar, e vem as mídias sociais, vem as redes sociais recentemente. E disso surge um monte de profissão. Muita gente que trabalha em torno daquilo, como que eu otimizo para você aparecer primeiro no buscador? Como eu vou fazer a gestão das suas mídias sociais? São profissões que ninguém ia imaginar tão cedo. YouTube, e eu acho que daqui a pouco a gente vai ter algumas coisas relacionadas à nossa área mesmo.
a gente imagina, obviamente, alguém vai construir, alguém vai consertar, alguém vai vender o robô. Mas o que mais vai surgir a partir disso? Essas coisas eu acho que a gente vai gastar aí uma década ou 2 décadas até a gente conseguir entender e conseguir formar essas pessoas. A vantagem é que, como a gente falou ao longo do programa todo, a gente vem formando desde a OBR, a hora que chega lá na frente, a pessoa fala, poxa, mas eu não quero ser engenheiro, não é muito a minha, mas vai ter alguma coisa relacionada a marketing com robô. Então ela fala, não, agora eu vou direcionar meu esforço para cá e vou continuar trabalhando com algo que eu gostei quando eu era moleque, mas foquei mais para o meu dom, para o meu instinto. Uma pergunta rapidinha. A gente vê, por exemplo, essa tecnologia, talvez ela esteja mais concentrada nos grandes centros, né? A gente é um país de dimensões continentais. Rapidamente, como é que a gente faz para democratizar isso, para que a gente consiga fazer com que todo mundo tenha acesso em todas as partes do país? É possível? Eu acho que é possível. Eu acho que tem que ser, como a gente falou também ao longo do programa todo, tem que ser um plano de governo. O governo tem que auxiliar nisso. Não adianta a gente pensar que exclusivamente a indústria ou a própria sociedade, como uma entidade, vai falar, vou distribuir robô para o Brasil inteiro. Não. O governo tem que fomentar isso. O governo tem que falar, tem uma cidade distante que não tem muito recurso, eu vou tirar um pouco de recurso dos grandes centros, vou mandar para lá, vou mandar professores para capacitar os professores locais e eles poderem repassar esse conhecimento para os alunos. Eu vou trazer uma equipe que está muito longe ou que não tem recursos para vir disputar essa competição. Ele vai ter contato com outras pessoas, esse contato melhora ele. E com isso ele pode desenvolver robôs melhores, cada vez melhores, aí passa numa universidade boa, vai trabalhar com aquilo. Então, eu acho que tudo passa de você tratar lá na base. Não adianta querer corrigir o pessoal mais velho. Vamos corrigir as crianças, que daqui 10 anos esse problema se resolve. Pensar para o futuro, né? Antes da gente encerrar o programa, eu queria fazer uma pergunta muito importante, que é uma curiosidade, acho que essencial. Brincadeira. Vamos nos transportar para o mundo das artes. Assim, vamos dizer, de forma bem descontraída. Seu robô no cinema, personagem robô no cinema favorito, qual é, Flávio? Daqueles que você viu e falou assim, esse aqui é meu ídolo. Olha, o meu personagem favorito do cinema... Olha, eu gosto muito, mas isso é um filme velho, né? Mas é que agora que continua ao longo do tempo, mas eu sempre gostei muito desde criança do C3PO e do R2-D2 de Star Wars. Né? Já tirou a minha dica. É porque eles são inteligentes, eles são perspicazes, então assim, aquilo sempre me encantou. E sempre a hora que você estava dizendo sobre programação de robô, né, que você não pode ir lá simplesmente desligar o robô e reprogramar, me veio exatamente a cena, né, disso, né? Falei assim, coitado do R2-D2. Do R2-D2, né? Exatamente. Aliás, do C3PO, né? Que é aquele robozinho do Guerra nas Estrelas. Não me desligue, não. Simplesmente no terceiro filme lá, no terceiro episódio, ele foi desligado, foi apagado a memória. O seu? Meu acho que é o Wall-E da Disney. Wall-E. É muito legal, é um robô que é um robô super realista. Você fez um robô que cata lixo. É algo que a gente vai ver. Ele vai fazer parte da nossa vida muito daqui a pouco. Para quem não assistiu esse filme, o Wall-E, assista, que é uma coisa espetacular. É uma mensagem que eu acho que todo mundo tinha que ver, eu acho que assimilar, porque muito, além do bichinho ser muito legalzinho, ser muito bonitinho. O filme é muito bom. O filme é muito bom, é realmente emocionante. Queria agradecer a participação de vocês dois, professor Flávio, Rafael, foi muito boa essa conversa, obrigado, espero que quem está em casa assim, também tenha tido uma outra ideia do mundo da robótica, do futuro, de como aproveitar a tecnologia, não é? Antes da gente terminar, de fato, o programa, eu queria só dizer o seguinte, questões levantadas por órgãos mundiais, como a Unesco, por exemplo, apontam que os robôs possam demonstrar capacidades físicas e inteligência artificial, além de habilidades cognitivas muito acima das nossas expectativas. Juntas, essas tecnologias podem ser aproveitadas para ajudar a resolver desafios importantes para a humanidade, como o envelhecimento da sociedade, que a gente disse agora, a exploração espacial, o resgate em tragédias, ameaças ambientais, conflitos mundiais, mas ficam dúvidas quase existenciais. Como a gente se relaciona uns com os outros em uma civilização que inclui robôs? De qual maneira a gente vai encontrar a gente mesmo, encontrarmos uns aos outros, manter relacionamentos e criarmos nos nossos filhos? Em que medida os robôs e os humanos vão se misturar?
fica esse questionamento. Rafael, professor Flávio, muito obrigado pela participação de vocês aqui, foi muito boa essa conversa. Eu agradeço a você também que nos acompanhou até aqui. Para rever nosso programa e todo o conteúdo da TVT, acesse nossas redes sociais, Rede TVT. A gente se encontra na próxima segunda em mais um Transição. Até lá!